Bom dia, eu me apresento aqui, meu nome é Cris Delis Abreu e eu sou uma venezuelana aqui no Brasil. O intuito dessa live, desses vídeos, é fazer devocional juntos, né? Eu faço o convite para vocês me acompanharem nesse momento de devocional, da leitura bíblica. Eu fazendo, lembrando que eu estou lendo a Bíblia em espanhol, a Reina Valera, né? Então, como vai ser a dinâmica do nosso devocional? Eu tenho essa lição bíblica aqui, que é a lição bíblica que nós, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, né? Eu sou da Assembleia de Deus e nós fazemos escola dominical. Então, todo domingo a gente tem uma lição bíblica, né? Trimestral. Então, o trimestre dessa lição, o primeiro trimestre, né, da lição bíblica é em defesa da fé cristã. Então, eu faço o convite para vocês me acompanharem e para vocês me ajudarem a que esse vídeo alcance mais pessoas. Eu peço para vocês curtir, comentar e compartilhar. Assim poderá estar chegando mais pessoas que não sabem fazer devocional, que não sabem como começar a fazer um devocional. Eu vou estar aqui ensinando como eu pessoalmente faço meu devocional, né? Normalmente meu devocional é leitura da Bíblia. Eu faço uma pequena oração, começo a ler a Bíblia, vários capítulos, por exemplo, em esse livro eu comecei a ler ela completa, né? De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Só que eu já fiz várias leituras, não sei como vocês poderão observar, tudo isso que está aqui são capítulos que eu já li. E ainda não coloquei em esse aqui, mas eu vou colocar mais, porque eu comecei a marcar essas páginas de um tempo para cá, né? Então eu vou colocar aqui para quê? Qual é o objetivo? Marcar os capítulos que eu já li, os livros que eu já li, entende? Então, desde Gênesis, eu comecei, já estou no livro de Crônicas, primeira crônica, e eu faço minha leitura, que é minha leitura matinal, né? E o devocional, né? Que devocional é assim, é quando a gente abre a Bíblia e o Senhor quer falar com a gente, o Senhor fala conosco, porque a Bíblia, ela fala conosco. Então eu faço, convido para vocês pegarem sua Bíblia, ou se pegarem sua Bíblia, né? Normalmente, porque o telefone a gente já tá aqui vendo a live, né? No vídeo, ou anotarem, caso quiserem, depois dar uma olhada, buscar pela internet sobre o que vamos estar falando aqui, né? Eu tô com meu café aqui já. Não se esqueça de me ajudar a curtir esse vídeo. E vamos a começar. Vou começar com a leitura. Vou fazer o estúdio, né? Desse domingo, né? Aí eu quero fazer junto com vocês me ajudarem, né? 23 de março. Bom, lemos a palavra do Senhor. Gente, eu sempre começo assim. Não somente na palavra, mas também eu vou adicioná-la nesse devocional. Então, eu começo esse devocional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu te peço que em tu imenso amor e tu imensa misericórdia, assim como o Senhor fez com Daniel e com tantos outros, Senhor, o Senhor venha abrir nossas mentes, nossos corações e nós podamos compreender tu palavra. Que em esse momento, Senhor, de adoração, que em esse momento, Senhor, de búsqueda pela tua presença, pela tua palavra, pelo conhecer a sua vontade e saber como é o Senhor. Eu peço, Senhor, para que tu presença esteja conosco, dando-nos sabedoria e entendimento e nos ensinando, Senhor, a andar cada dia mais segundo a tua vontade, Pai. Eu te peço, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então começamos. Tenho minhas lápis aqui, gosto de marcar. Eu recomendo para vocês aprenderem. Você tem que marcar, meu irmão.
eu acho que facilita muito, né? Facilita muito nosso aprendizado, né? Então, começamos aqui. Texto áureo. Não, o nome do capítulo. Deixa eu só marcar aqui. Eu só colocar. Ah, faço no final. Texto áureo. Porque estas coisas te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Esse é o texto áureo. E a verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. O título dessa lição é: a igreja tem uma natureza organizacional, né? Nós vamos fazer a leitura. Deixa eu só marcar aqui. Gente, eu marco tudo. É um hábito que eu tenho. Eu tardo muito fazendo devocional por causa disso também. Por quê? Porque eu marco tudo. Eu sinto que assim eu aprendo mais, sabem? Eu consigo gravar mais, né? E também facilita na hora de a gente buscar, ele termina ressaltando, né? Um pouquinho a mais. Então, tem a leitura. Nós vamos fazer essa leitura. Vamos fazer essa leitura versículo por versículo, né? Então, como vamos começar? Bom, segunda-feira, que são os versículos diários, né? Eu faço todos de uma vez. Por quê? Porque eu sinto que eu tô lendo, tipo, termina sendo uma leitura só, sabe? É como que se os versículos se complementaram em um capítulo só. Então eu gosto de ler todos de uma sola vez, assim que eu compreendo um pouco mais, né? Então, segunda, Atos 14, 23. Se você tem sua Bíblia, pode ler Atos 14, 23. Eu estarei lendo em espanhol, né? Porque eu sinto um pouco difícil, sabe? Em espanhol, Atos dos Apóstolos significa hechos. Hechos de los Apóstoles. 14, 23. E habiéndoles constituídos ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. E havendo constituído anciãos em cada igreja, e havendo orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em qual haviam crido, né? Essa aqui é a tradução. Estou traduzindo, enquanto eu vou traduzindo. Gente, desculpa aí o som, que é minha filhinha, né? Ali, enquanto eu tô fazendo o devocional. Né? Aí, Atos capítulo 14, verso 23. Uma reunião de ministério para consagração de presbíteros. Então, aqui nós podemos ver que para a consagração de alguns presbíteros, nós temos que orar e jejuar, né? Porque eles havendo constituído anciãos em cada uma das igrejas, havendo orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor ao qual eles haviam acreditado, né? Agora o outro do terça-feira, seria terça-feira, Atos 15, 6. Primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários. Então, os apóstolos e os anciãos se reuniram para examinar esse assunto.
Esse é o segundo versículo na nossa leitura. Aí podemos ver: e havendo constituído os anciãos em cada igreja, e havendo orado com jejum, os encomendaram ao Senhor, ao qual haviam creído. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para examinar este assunto. Vem como vai criando uma leitura. Voltamos. Romanos 15, 25 ou 27. Os apóstolos o apóstolo Paulo se envolvia em campanha pela ação social. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque Macedônia e Acaia tiveram o bem a fazer uma coleta para os pobres que há entre os santos que estão em Jerusalém, porque lhes pareceu bom, e são devedores a eles, porque assim os gentis han sido atos participantes de seus bens espirituais. Lhes devem também eles servir-lhes com os bens materiais, né? Então, esse aqui no versículo 15, capítulos 25 ao 26. Agora eu vou ler em espanhol, né? Para ver se vocês podem compreender um pouquinho mais. Pero ahora voy a Jerusalém para ministrar a los santos, porque Macedônia e Acaia tuvieron hacer bien una coleta para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno, son deudores de ello. Pero si los gentiles han sido hechos para participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles con sus bienes materiais. Gente, versículo 7. Porque os pareceu bem e são devedores a eles, porque se os gentis han sido feitos participantes de seus bens espirituais, devem também eles servir-lhes com os bens materiais, né? Assim como nós gentis, por meio dos judeus, dos israelitas, vem o nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio deles nós nos servimos dos bens espiritual, né? Nós também devemos servir a nossos irmãos, a igreja, com o nosso bem material, porque nada que a gente tem em nós, se não é Deus que nos dá saúde, se não é Deus que nos dá sabedoria, se não é o Senhor que nos dá o conhecimento, como nós podemos ter as coisas? Não poderíamos ter as coisas, porque tudo vem do Senhor. Gente, esse daqui, se a gente recapitular tudo esse versículo que a gente está lendo, dá um capítulo, dá uma leitura boa, dá para compreender que cada versículo se entrelaça entre si. Cada versículo da Bíblia, eles têm junto com outros, eles dão um sentido, entende? E esse aqui dá sentido assim, A gente busca eles por separado, mas juntando eles, dá para compreender uma leitura, dá para compreender sobre isso, sobre o tema, né? Que a igreja é uma natureza organizacional, dá para compreender sim. Então ficamos aqui agora na comissão ética. Comissão ética na igreja de Corinto. 1 Coríntios
5, versículo 2 e 5. Fazendo lembrança de que eu tô lendo minha Bíblia em espanhol e fazendo a tradução, mas eu faço as duas leituras, tanto em espanhol como em português. Então eu vou traduzindo segundo como vou entendendo, né? Porque tem palavras que são diferentes, mas eu trato de fazer o mais compreensível, né? Eu trato de falar o mais compreensível possível, né? Então vamos aqui, 1 Coríntios 5, a comissão ética na igreja de Corinto. A comissão ética da igreja de Corinto, capítulo 5, versículos 2 ao 5. Pronto, aqui tá. Gente, tem coisa que eu não consigo ler, não, viu? Eita, meu pai do céu. Vou ter que ler aqui minha Bíblia porque eu não tô conseguindo fazer muito boa tradução. Gente, não é fácil, viu? A gente tem que aprender muito. Ainda eu tenho muito que aprender, ainda tenho muito que estudar, né? Vou aqui. Estáis ensoberbecidos e nem ido dentre vosotros tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato, que aquele que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto-vos e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Falando sobre as comissões técnicas. Lendo aqui em espanhol. E vós estáis orgulhosos, e não deverias, mas bien haveros lamentado, porque fosse expulsado de entre vosotros el que cometió tal acción. Y ciertamente yo, como ausente con el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que cometió esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, juntados vosotros a mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y tal sea entregue a Satanás para muerte de la carne, para el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor. Para compreender esse versículo, nós devemos aqui compreender também aqui. Para ver, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se vê, como é haver quem use da mulher de seu pai, né? Esse aqui está falando sobre a fornicação dentro da igreja de Coríntios, né? Aí eles se endureceram, se ensoberbeceram, né? Por causa de que dentro dele eles expulsaram uma pessoa que estava cometendo adultério, né? Que estava cometendo fornicação, que estava manchando a ética da igreja. Então ele se endureceram. Aí o Senhor, o apóstolo repreende, né? Falando sobre a ética e que eles deveriam estar tristes, porque em meio deles havia uma pessoa assim, né? Uma pessoa que estava manchando a moralidade, a ética da igreja, né? Então não é porque a gente está expulsando uma pessoa que está moralmente danhando nossa congregação, nossa igreja, que a gente tem que se orgulhecer. Não, a gente tem que se entristecer porque algo está dentro de errado, algo que a gente não está percebendo, né? O que está acontecendo. Então ele nos dá esse ensinamento,
eu tô compreendendo sim, meus irmãos. Lembrando, é meu devocional que eu tô compartilhando com vocês, como eu faço meu devocional, como eu estudo minha lição bíblica e como eu entro e como eu compreendo a palavra. Eu utilizo minhas duas Bíblias. Normalmente eu estou lendo agora na minha Bíblia em espanhol, mas eu também utilizo minha Bíblia em português para compreender e para poder ensinar, porque normalmente a maior parte do meu público, do público que está me acompanhando, eles falam em português brasileiro. Então eu quero ensinar também um pouco da minha língua. Se vocês quiserem que eu ensine espanhol com a Bíblia, eu posso dar uma aula em espanhol, né? Principalmente lendo a palavra em espanhol, né? Que fica mais fácil para mim, né? Porque normalmente é o único livro em espanhol que eu tenho aqui no Brasil, né? Que é minha Bíblia, que eu precisei por ter. E a Reina Valera, ela é praticamente o Almeida revista e revisada, né? Almeida, a nossa Reina Valera é a Bíblia mais leída em espanhol, né? Embora ela tenha vários erros de tradução, né? Ela tem alguns erros de tradução, mas é uma benção, é uma grande benção, né? É só a gente se aprimorar, como o apóstolo Paulo fala. Nós, quando começamos, não estávamos tomando leitinho, né? Agora nós estamos com o arroz e o feijão, né? Então a gente tem que se aprimorar, tem que buscar mais conhecimento. Se algo não me quadra, eu vou ler, por exemplo, aqui. Houveram alguns erros que eu já percebi dentro da Bíblia na tradução, que eu constatei com a Almeida em português, né? Então, se Deus me ajudar, se Deus me permitir mais para adelante, eu gostaria de aprender a leitura em inglês, como está a tradução em inglês. Eu quero guardar as Bíblias, o que eu mais puder de traduções, porque nos dias que a gente está vivendo hoje, é difícil, não tem Bíblias modificadas. As Bíblias estão sendo modificadas. Para quê? Para o benefício, o gosto do ser humano. Então, a palavra de Deus, ela não se tem que adaptar ao nosso gosto, não, meus irmãos. Ela tem que se adaptar à vontade e à verdade de Deus, né? Não que ele acomodar nosso pecado, a Bíblia, acomodar a Bíblia a nosso pecado. Não é desse jeito, não. Nós lemos a Bíblia e nos afastar do pecado, sair desses pecados de estimação. Tem muita coisa que eu tenho que aprender, tem muita coisa que ainda o Senhor está trabalhando em mim, mas isso, eu vou correndo atrás, eu vou buscando e nunca me afastando de Deus. Não é fácil, meus irmãos. Eu estou com uma dificuldade hoje em dia pela minha falta de interesse. Eu não tiro nenhum tipo de culpa de mim, não. Porque o Senhor nos deu a vontade de elegir. Nós temos nosso livre-arbítrio e não podemos elegir o bem e o mal. E tem muita coisa que, pela minha falta de domínio próprio, eu pago minhas consequências. Estou lutando, né? Mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória em essa luta. Então eu acredito. Então, isso, meus irmãos. Vamos continuar aqui, terminar aqui. Nós vamos fazer aqui, terminar essa leitura desse versículo. Vamos abrir com a leitura da classe e vamos começar com a introdução. Eu vou deixar essa live, a introdução, porque eu também sou mãe, sou dona de lar, sou dona de casa. Eu costumo falar, sou dona de casa, mas não sou escrava de casa. Mas sou dona de lar, tenho que fazer almoço, comida. Ou estou fazendo crochê. Aí tem que fazer meus crochê. Depois estarei fazendo na live mostrada, né? Eu não sei se vocês me acompanham quando eu tô fazendo. Às vezes eu faço live mostrando minhas criações, né? Tô começando a fazer crochê. Eu quero fazer a pronta entrega. Então eu tô começando a minha produção. Quando eles estiverem prontos, eu estarei vendendo, né? Irmão, você que estão aí, me ajude curtindo. Curta, comente, compartilhe. Me ajuda aqui a atingir meus objetivos, né? E a espalhar a palavra do Senhor, meus irmãos. A espalhar a palavra do Senhor, que eu sei que essa palavra em alguma coisa tocará alguém, em alguma coisa
ajudará a acercar a alguém à presença de Deus, né? Então, continuamos aqui. 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2. Gente, deixa eu marcar aqui, que eu não marquei. Eu gosto de marcar, viu? Ó, minha moça. Eu gosto muito de marcar, eu sabia que eu já passei por aqui. Que eu volto a aparecer, eu já sei que eu já passei, já sei que eu já li. Essa é a palavra é viva e eficaz. Ela fala conosco, meus irmãos. Ela fala não somente aqui, mas em toda a expansão. Ela fala conosco. Em qualquer... Hoje eu tô passando por uma situação ali, amanhã eu vou passar por outra situação, cair no mesmo versículo, ele também vai falar conosco, né? 1 Coríntios 16, verso 1, verso 2. Orando quanto à colheita que se faz para os santos, fazei vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Verso 3. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovadas, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se levar a pena que eu também vá, irão comigo. Irão, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar por Macedônia. Né? Aqui a gente está falando sobre a tesouraria para cuidar das finanças, né? Aí eu só quis ler mais para baixo, que eu gosto muito de ler a Bíblia, viu? Gosto muito, meus irmãos, porque eu não me conformo com o versículo, eu tenho que ler o capítulo para eu poder compreender. Olha aqui o versículo 13 do mesmo capítulo. Vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Olha aqui o versículo. Eu já tinha marcado, né? Aí eu falei, meu Deus, tá faltando água, eu tô buscando água, ó. Até que não dá pra ver muito bem, não, né? Versículo 13, eu gosto muito, né? Então aqui, a igreja, ela tem tesouraria e finança. Gente, eu costumo pensar uma coisa, porque normalmente nas igrejas, tem que pastor, evangelista, missionário, tudo bem. Mas na igreja, não somente a gente pode servir a Deus, não todo mundo tem o dom de pregar. Porque eu falo muito, eu tenho o dom, eu acho que eu não tenho muito dom de pregar, eu tenho o dom de falar de Deus, porque eu sou apaixonada, meus irmãos. O outro dia eu estarei contando meu testemunho, se Deus me permitir também, né? Porque a gente também não pode ser boca solta. Mas Deus me tirou do lamaçal de barro, o Senhor me limpou, o Senhor me lavou, o Senhor foi tão bom comigo, tão bom, meus irmãos. Eu amo Deus. Eu amo. Tem dia que eu sou falha, eu sou muito devagar, às vezes estou meio fria, mas meu amor pelo Senhor é uma coisa que eu não sei, eu não me vejo, meus irmãos, fora. Eu fico agoniada quando eu não faço meu devocional, eu fico ruim quando eu não tô, quando eu não oro, eu sinto que meu corpo se cansa, é uma coisa que eu não sei como explicar. E eu não sou muito de me deixar levar pelas pessoas. Quando eu aceitei a Jesus, eu sempre tinha essa vontade, sempre. E eu trabalhei no garimpo. Quando eu estava no garimpo, no meu coração eu falava, eu quero estar
onde eu possa conhecer Deus, né? Porque onde eu morava, eu já aceitei a Jesus muitas vezes, só que eu não ficava firme. Aí eu falava para Deus, eu quero estar num lugar onde eu possa conhecer o Senhor. E o Senhor me apresentou meu marido. E uma das coisas que eu quis ficar com meu marido foi quando ele me falou que a família dele toda é cristã. Agora no Evangelho eu compreendo, nós somos perfeitos, ninguém é perfeito, né? A família toda dele é cristã. Aí eu falei, eu vou pra lá. Porque na minha família não todo mundo era cristão. Aí quando eu vim morar aqui, minha tia aceitou Jesus, minha mãe já havia aceitado Jesus. Só que assim, minha mãe aceitou Jesus, mas ela tá muito na carne. Porque ela tem um temperamento, só Deus sabe. E eu vim, aí eu comecei a buscar, aí depois eu comecei a ler a Bíblia. Mas na Bíblia eu me apaixonei. Eu não me deixo enganar, porque o Espírito Santo que inspirou os homens, ele nos mostra, mas a gente tem que ler a Bíblia. As minhas profecias estão aqui. O demais é a vontade de Deus. Tem gente que já me falaram, que você vai ser missionário. De repente, eu não sei. De repente, pra eu ser missionário, eu não preciso sair da minha casa, descuidar da minha família. Eu posso abrir uma live aqui. Quantas pessoas não vão alcançar esse vídeo nesse momento? Quantas vidas não vão ser alcançadas? Porque eu tô predicando. Em esse momento, eu não posso subir no púlpito. Eu não posso cantar num púlpito. Primeiro porque eu não me sinto digna. Porque eu não sou casada. E não é por mim. Porque eu tive oportunidade. Só que no momento meu marido não quis. Porque ele não sentia segurança comigo. Hoje já namoramos 7 anos. Só que eu tenho problemas com minha documentação. Enquanto minha documentação não está ajeitada, eu não posso me casar, né? Então já não é por mim. Eu estou orando a Deus para Deus me ajudar, me libertar. Orem por mim também. Eu peço para vocês que orem por mim. Em nome de Jesus, vai estar tudo certo, né? Mas eu não posso. Mas também eu não tenho assim mas eu sinto vontade de falar a palavra de Deus, de mostrar para a pessoa, Jesus está voltando, a gente tem que se ajeitar, a gente tem que... Porque não, quando eu estou falando para os outros, eu estou falando para mim também. Porque eu sinto, eu tenho que vigiar mais. Porque Jesus está voltando. E o Senhor vai voltar em um dia normal. Em um dia que ninguém está esperando Ele. Ninguém vai esperar. E não vivimos os dias de Noé, meus irmãos. Não vivimos nos dias de Ló. Não estamos vivendo nos dias de Ló. Não estamos vivendo nos dias de Noé. Né? Não estamos vivendo nos dias de Noé. Estamos vivendo nos dias de Noé. Estamos vivendo nos dias de Ló, onde as mulheres estavam em casamento, o povo se casando, o povo bebendo, o povo fazendo filho, vivendo a vida normal, comia, bebia e ninguém prestava atenção. Nós estamos vivendo nos dias onde nós estamos sendo... vou fazer aqui a leitura. Vou fazer aqui só essa leitura aqui para concluir, né? Olha aqui os dias que a gente está vivendo. Olha aqui. Acuartelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Nós estamos vendo. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Que nós vemos no jornal, que aparece todo dia no jornal, né? Mas essas coisas são o princípio das dores. Sabe quando a mulher está começando a ter dores de parto? Mas então virá, então hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, e virá o fim. Vamos combinar aqui. Romanos capítulo 16, versos 1 e 2. Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Esse é o nosso último versículo para culminar este devocional, né? 1 e 2. Recomendai-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, meus irmãos, a igreja também é hospitaleira. É a igreja que hospeda a nossos irmãos, que cuida de nossos irmãos. A igreja também é hospitaleira. Ela hospeda as pessoas, ela cuida das pessoas, ela é gentil. Não vemos que não todo mundo é assim, né? Mas nós somos igreja do Senhor. Mas tem igreja assim, meus irmãos, que é assim, é a igreja do Senhor Jesus. Essa aí é a igreja do Senhor, aquela que dá hospeda aos necessitados, aquela que cuida dos mais carentes, né? Aquela que se doa para os demais, para os mais necessitados, né? Então nós somos uma organização sem fim de lucro que ajuda os demais, a verdadeira igreja do Senhor, a verdadeira igreja que ama o Senhor, né? Não, eu tava contando que não temos chamado para ser pastores, evangelistas. Nós também podemos servir ao Senhor com nosso bem. Nós podemos com nossa, por exemplo, assim, tem pessoas que não têm vocação para ser evangelista, para ser pastor, mas tem vocação, ou para ser cantor, mas tem gente que não precisa ser cantor, essas coisas. Se nosso bem, por exemplo, empresário que contribui para o reino do Senhor, para alcançar mais vida. Você pode ser tradutor para ajudar a traduzir a Bíblia, a traduzir uma pregação, administradores, a gente pode servir, doutores. Tem muita gente que a gente pode fazer e implementar nossos dons. Deus nos deu muitos dons. Não é somente fazer uma coisa. Nós estamos servindo a Deus com tudo, né? Por isso que Ele deu muitos dons, a cada um nos deu um dom diferente. Mas em todas as coisas que a gente faz, a gente tem que glorificar a Deus e a gente tem que pregar a Deus. Tem um padre, não me lembro o nome do padre, que ele fala assim: quando você for pregar o evangelho, prega o evangelho a tempo e fora de tempo, e se é necessário, utilize as palavras. E assim a gente pode servir a Deus de diferentes formas. Irmãos, já se me passou a hora, tenho que começar a fazer minha rafaceira de casa. Eu agradeço a todos e cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Proximamente estarei fazendo outra live combinando, fazendo a leitura, porque ainda temos a classe, a leitura bíblica. Ainda temos a introdução e vamos fazer o mais possível. Temos até sábado, porque domingo é a escola. Domingo é a escola dominical, então temos até o sábado para poder fazer essa leitura, fazer esse estudo, né? Então vamos a orar para combinar esse vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, poderoso Rei, Pai, eu te dou toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Senhor, obrigada por este momento de comunhão, obrigada por estar com nós, Senhor, neste momento. Padre, eu te peço, Senhor, em nome poderoso de Jesus, repreenda, Senhor, todo ataque espiritual. Repreenda, Senhor, todo pensamento intrusivo, Senhor, que não provenha de ti, da tua presença. Repreenda, Senhor,
todo esgotamento físico e mental, Senhor, em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ter sabedoria e entendimento e agir segundo a tua vontade e a tua querer, Jeová. Ajuda-nos, Senhor, a andar em teus caminhos, Jeová. Ajuda, Senhor, renova nossas forças, Senhor. Pai, nós somos, Senhor, não somos carentes da tua presença e do teu amor, Jeová. Assim como o servo brama, Senhor, pelas correntes águas, assim nossa alma, Senhor, brama pela tua presença, Jeová. Padre, dá-nos de beber da tua água viva, Senhor. Revitaliza, Senhor, nossas forças e nossa vida, Senhor, ao fim de, Senhor, de que nós podamos te servir, Senhor, com todos os nossos dons, com toda, Senhor, nossa vida, nossa vontade, com nosso ser, com todo, Senhor, com aquilo que o Senhor nos ha dado. Pai, eu te rogo, Senhor, por todas e cada uma das vidas que estão aqui junto comigo, Senhor, em essa hora fazendo esse devocional. Pai, eu te peço, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, Senhor, durante esse dia, durante essas horas, durante todo momento, Senhor, de nossa vida, Senhor. Eu te peço por todas e cada uma das almas, Senhor, que passaram por esse vídeo, Senhor, e que estão de alguma forma precisando de Ti, assim como eu preciso de Ti, Senhor. Seja o Senhor nos dando, Senhor, o alívio, o sustento, Senhor, para nossas almas. Eu te peço, Senhor, não nos desampare, Jeová, tem misericórdia de nós outros. Eu te peço por nossos irmãos, Senhor, cristãos ao redor do mundo, por nossas crianças, Senhor, por nossos ancianos, por nossos jovens, Senhor. Oh, bendito Deus, Pai, está com nós, Senhor, em esse dia, para todos os tempos. Amém. Bendito eres tu, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja para nosso Deus. Bendito é o Senhor, bendito é seu nome. Bendito é Deus, maravilhoso é o Senhor. Amém. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E nos vemos em uma próxima devocional. Que o Senhor te bendiga.